Ah, tá bebendo a água dela, né? Tá vendo que ela tá no cantinho dela. Quem é que tá errado aqui na situação? Que é bom sair de fininho? Sou eu, né? É isso aí. Por quê? Porque ela tá no habitat dela, né? É aí que ela fica tranquila. A aula de hoje vai falar sobre isso. Nós vamos abordar dois conceitos que é muito importante dentro de ecologia, né? Ou que são muito importantes, né? Que são dois, então são dois, né? Nós vamos falar sobre habitat ou habitat, tá? E nicho ecológico. Olha que interessante, esse nosso cenário, ele já te dá uma exatidão, né, de um exemplo do que é um habitat, né? Eu costumo falar habitat, ora eu falo habitat, ora mas eu falo mais o habitat, né? Quando essa onça, né, ela está aqui tomando a água dela tranquila nesse ambiente, isso significa que ela está acuada por algum bicho? Isso significa que ela está fugindo de alguém? Será que ela fugindo de alguém, ela parou para beber água ali? Não. Significa que ela está tranquila, ela está suave na nave, porque ela está na casa dela, né? Então, a gente consegue também perceber outras situações aqui, como por exemplo, né, a gente tem aqui um macaquinho aqui, a gente tem aqui uma ararinha azul, né? São todos animais que têm, por exemplo, a floresta amazônica, né? Quando eu falo floresta amazônica, falo porque nós estamos aqui em Rondônia, e Rondônia é um estado totalmente inserido dentro da floresta amazônica. Nós temos, graças a Deus, esse privilégio, né? Então a gente vai estar falando sobre isso, pessoal. Eu comecei essa aula dessa maneira meio, né, descontraída, justamente para te provar que todos os animais, né, todos os seres vivos têm na natureza o seu espaço correto, digamos assim, de vida. E esse espaço correto precisa te proporcionar o quê? Precisa te proporcionar meios de alimentação, meios de moradia, meios de nutrição com relação à água, né? De oferecer água para você sobreviver, tá bom? E capacidade de reprodução, também estão aí envolvidos nesses conceitos. Mas, vamos lá, joga na tela o que a gente tem para hoje, assim, oficialmente, né? Em termos de opções, né? Ecologia, parte 5. Olha que interessante, ecologia vai embora, hein? É muito extenso o conteúdo. Então, nós vamos falar sobre o habitat, ou habitat, né? E nicho ecológico. Olha que interessante, esse tal desse nicho ecológico, tem gente que pensa que é a mesma coisa. E não é a mesma coisa, são coisas totalmente diferentes. Tá bom, pessoal? A gente vai estar vendo isso aí durante a nossa aula. Habilidades. Analisar e diferenciar os fatores ecológicos e identificar a sua importância para a manutenção da vida. Entender as relações ocorridas entre os seres vivos e o ambiente e se perceber como parte integrante do meio, tá? Então vamos lá. Habitat, né? O que seria o habitat? Agora sim, falando dentro da aula. Geralmente, a nossa casa é o local onde nós nos sentimos bem, não é verdade? Se a gente mora ali, é porque ali nós estamos estabelecidos, ali me oferece proteção, é ali que eu consigo me alimentar, né? Ali que eu consigo descansar. O habitat ou hábitat dos animais na natureza nada mais é do que o local onde ele consegue se estabelecer, ou seja, o local onde ele vive, tá? E quando eu falo local, é o local realmente físico. Eu estou falando das condições ali onde está presente esse determinado animal, tá bom? Então, basicamente, o habitat é isso, é o local onde uma espécie consegue sobreviver, onde ela mora, tá bom? É um pouco diferente, né, do nicho que a gente vai ver daqui a pouco. Tem gente que fala para designar o local onde esse animal mora, né? Tem gente que fala assim, a onça, por exemplo, e o macaco, eles são do mato, eles fazem parte ali do mesmo nicho ecológico, né? Tem gente que, por não saber a dinâmica, né, ou a diferença entre habitat e nicho ecológico,
acha que quando se expressa dessa forma, ela está falando algo tecnicamente correto. E não, ela está falando uma informação errada, tá bom? Então o habitat é onde ele mora, é onde o animal vive, tá? Vamos lá, joga na tela para a gente ver aí o que tem de conceito. Então é um local específico, o habitat, tá? É um local específico ou região onde se desenvolvem ou vivem seres vivos de forma organizada. Então nós temos aqui uma espécie, como se fosse um gráfico demonstrativo, né? Só que ele está de uma maneira mais didática. Então nós temos ambientes frios, nós temos ambientes áridos, né? Nós temos ambientes mais quentes, nós temos ambientes mais gelados, né? Mas você consegue perceber que cada característica, cada uma dessas fatias, digamos assim, de habitats, elas têm uma determinada característica, né? E algum tipo de animal que vive nesse tipo de região. Essa moradia, ela vai depender o quê? Ela vai servir para um animal que estiver melhor adaptado a esse local. Não quer dizer que porque lá vive um determinado tipo de animal, que quer dizer que outros animais, quaisquer outros animais, vão conseguir viver nesse ambiente. Por exemplo, nós temos aqui, onde eu estou fazendo a setinha, né? Nós temos aqui um ambiente de deserto. Um ambiente de deserto é um ambiente muito inóspito, né? O calor que faz no deserto é causticante. Dificilmente alguém conseguiria se estabelecer ou pelo menos viver de forma assim mais duradoura, né? Num período mais duradouro, num ambiente desse. Ou não é qualquer animal que paira nesse tipo de ambiente. Mas nós temos quem? Os camelos. Aqui eu estou falando do exemplo aqui específico, tá, pessoal? Aí nós temos o camelo, por exemplo, os dromedários, que são animais que, devido a questões de adaptação, né? Ou seja, eles são adaptados para esse tipo de ambiente. Portanto, eles têm como habitat, né, ou como hábitat, as condições fisiológicas para viver nesse hábitat. Agora, se eu pegar um urso polar e trouxer, porque aqui vive camelo e dromedário, então vive qualquer outro animal. Então eu vou trazer o urso polar para o deserto. Ele vai sobreviver? Não vai, né? Por quê? Porque o urso polar ele já tem as questões fisiológicas do organismo dele é justamente voltada para sobreviver em ambientes frios. O pinguim, por exemplo, né? Então, pessoal, o hábitat de um determinado ser vivo, ele é muito específico. Às vezes, ele pode sim conseguir sobreviver em outro hábitat, mas com algumas dificuldades e com algumas tendências a não resistir e, de repente, se tornar extinto naquele novo habitat onde ele está sendo introduzido. É por isso que a destruição, né, a destruição da fauna, a destruição da flora, ela acaba promovendo a extinção de alguns animais. Porque eu tenho animais aí que vivem em regiões de cerrado, mas, de repente, essa região foi muito devastada, ela foi ocupada, né, a ocupação antrófica faz com que esses animais migrem para regiões que não são de costume da vida dele, ou seja, habitats ou hábitats diferentes. Então, esses novos hábitats não vão promover, aliás, não vão proporcionar para esse animal que está chegando ali agora as condições que ele tinha lá da onde ele foi expulso. Então ele chegou ali, vai dar um passamento nele e instantaneamente ele vai morrer? Não, não é assim. Ele vai continuar a vida dele, é uma região nova. Ele vai tentar se abrigar, ele vai tentar conseguir alimentação de uma forma diferente. Às vezes não são os mesmos animais do qual ele se alimentava. Às vezes tem espécies predadoras
que ele não era acostumado a ter que fugir ou a ter que se camuflar, enfim, entendeu? Isso leva à extinção com o tempo, pode levar à extinção com o tempo desse animal, que seria novo ali naquele ambiente, mas não conseguiu se adaptar. Ele não teve capacidade nem tempo para se adaptar. Então, a questão da adaptação, ela está muito relacionada ao hábitat ideal para um determinado animal. Se ele tem aquela região como hábitat, significa que fisiologicamente e fisicamente ele está bem adaptado, né, àquela região, tá bom? Como diz aí nesse exemplo aí, nessa figura que tem, quer ver? Joga aí voltando, né? Estou me referindo a isso aqui que a gente já estava vendo, né? Então você vê que cada um desses animais, eles possuem uma característica diferente da onde eles estão vivendo, né? Alguns no gelo, em ambientes mais arborizados, em ambientes com árvores, com um tipo de árvore só, outras regiões mais montanhosas, entendeu? Então, esses hábitats, eles podem variar de muitas formas, mas conforme os hábitats vão variando, né, fisicamente, geograficamente, os seres que vão habitando ele também vão mudando, na maioria das vezes, tá bom? Então, conceitualmente, é um local, né, o hábitat é um local específico da região, aliás, onde se desenvolvem ou vivem seres vivos de forma organizada, tá? O termo hábitat vem do latim e significa ele habita, né? O local que ele habita, né? É a casa dele, né? É usado para denominar em ecologia, como eu falei, é o espaço físico em conjunto com os fatores abióticos que condicionam um ecossistema. Interessante, pode deixar na tela isso aqui. Então, um hábitat, ele não vai ser só ideal para um ser vivo se ele oferecer a parte física no que diz respeito ao alimento, a moradia, não. Os fatores abióticos, né, que são esses fatores aqui, ó, essa palavrinha aqui, ó, abióticos, que abrangem o quê? O que são os fatores abióticos? Fala para mim. Lembra? Fatores abióticos são aqueles fatores que não têm vida, mas que estão presentes no local, independente de qualquer coisa. Tá? O que é isso? O solo, né? O solo é um ser vivo? Não. Ele existe, aliás, existem vidas introduzidas nele ali, né? Micro-organismo, enfim. Mas o solo em si, ele não é um ser vivo. E eu preciso dele para sobreviver? Claro. Né? Ele serve ali como substrato para as plantas que eu vou me alimentar, ou que vão servir de alimentos para os consumidores primários, que por sua vez vai chegar em mim, alguma hora vai chegar essa alimentação, esses nutrientes. Nós temos a água, né? A água é um ser vivo? Não, a água não é um ser vivo, mas o ser vivo precisa dela, não é verdade? Nós temos o clima é um ser vivo? Não é um ser vivo, mas nós precisamos, né, estar adaptado ao ambiente, climaticamente falando, para a gente conseguir se estabelecer ali. Se for um local muito frio e eu não tiver adaptação suficiente para continuar nesse ambiente, a minha tendência é sair fora. Eu vou embora dali porque eu não consigo sobreviver. Se tiver muito quente, a mesma coisa. Se eu conseguir me adaptar, se eu tiver condições fisiológicas que me permitam viver num lugar desse, eu vou continuar aqui, né? E geralmente esses locais, aliás, geralmente essas adaptações a esses locais, né, a um determinado ecossistema, que nada mais é do que os seres vivos do local em interação com os fatores não vivos desse local, né, fatores bióticos, convivendo com fatores abióticos, é que vão formar um ecossistema. Se essa relação for possível, então temos aí estabelecido um hábitat, temos uma casa boa de morar, já que eu consigo me adaptar a todos esses fatores, né, que não fazem parte da minha vida em si, mas que promovem a minha sobrevivência, então temos aí um ecossistema que funciona como um hábitat de um ser vivo.
né? Aí nós temos aqui, ó, nós temos uma área alagadiça, uma área pantanosa, né? Uma área mais seca e uma área mais alagada, que a gente percebe que é um ambiente aquático com macrófitas, né? Com plantas que conseguem se desenvolver ali na lâmina da água, né? Então, no ambiente mais aquático. Todos esses tipos de ambiente, ao nosso ver, a gente pode entender como inóspito, né? Eu não vou conseguir morar nesse ambiente aqui, ó, né? Eu não vou escolher um local desse para morar. Aqui, nesse caso aqui, poeira, terra, né? Seco, né? E aqui, ambiente aquático, né? Nós, seres humanos, não conseguimos sobreviver, ou não é do nosso costume viver em locais assim. Mas existem tipos de animais ou de seres vivos, né, que são totalmente adaptados. As próprias plantas que você está vendo aqui, se elas nascem ali, nesse ambiente, né, ele é alagadiço, então pode ter certeza que só vai crescer aqui plantas que são bem adaptadas a esse tipo de ambiente. A mesma coisa são essa vegetação aqui aquática, ok? Ou seja, o ambiente, ele é o mesmo. Ele não vai mudar por causa do ser vivo. Mas o ser vivo tem que estar adaptado a esse ambiente, ok? Para que ele seja o hábitat dele, tá bom? Então, voltando lá. Joga na tela. Características principais. O hábitat oferece as condições climáticas, físicas e alimentares adequadas para o desenvolvimento de uma determinada espécie. Então, quando eu tenho condições climáticas favoráveis, físicas também são condições físicas do local favorável, e alimentares, isso significa que eu vou conseguir me desenvolver nesse ambiente. E quando diz aqui, ó, quando tem condições climáticas, físicas e alimentares adequadas para o desenvolvimento de uma determinada espécie, isso aqui está implícito a questão de desenvolvimento, quer dizer de reprodução. Eu vou conseguir desenvolver uma família nesse local. Eu vou conseguir estabelecer uma morada, tanto minha quanto dos meus descendentes, né? Então, isso vai se tornar um habitat para mim. Então, uma das características principais do habitat é justamente ele oferecer essas condições climáticas, físicas e alimentares adequadas, né, para o desenvolvimento de uma determinada espécie. Então, aqui nós temos uma foca que vive num ambiente mais gelado, né, mais frio. Nós temos também o guepardo ali que vive num ambiente mais seco. Aí você pode pensar assim, mas são características muito ruins de sobreviver. Muito para a gente. Para eles têm condições de sobreviver num local desse. Por exemplo, a foca ela tem uma camada de gordura muito espessa, não só ela, como também o urso polar, né, que vive também numa região muito gelada, além do pelo que ele tem, né, eles têm uma camada, no caso aqui a foca também, agora voltando para a camada de gordura, elas têm uma camada de gordura muito espessa, né, muito grossa no corpo. E isso serve como o quê? Como isolante térmico. Então, esses animais, que eles vivem em regiões muito geladas, eles têm adaptações fisiológicas, ou seja, eles têm adaptações naturais do seu corpo que permitem eles suportar essa determinada temperatura. Não é, pessoal, que o corpo dele não esteja sentindo a temperatura, né? O vento, o gelo do local está chegando nele como chegaria na gente, mas ele tem mecanismos que permitem, que amenizam a sensação térmica dele. É como se ele tivesse com uma capa, né, protetora. A mesma coisa é o guepardo, né? Esses animais que vivem em regiões mais quentes, né, também vão apresentar algumas características mais adequadas a esse tipo de ambiente. No caso aqui nas savanas africanas, que são regiões planas, né, e regiões assim longínquas, esses animais, no caso esses felinos aqui, eles têm uma capacidade muito veloz. Isso serve para quê? Para ataque de presas, né? Para o ataque às suas presas, tá bom?
Vale lembrar que o guepardo é um dos animais que chega mais rápido, né? Ele chega a dar picos aí de 150 km por hora. Agora, pessoal, é interessante falar isso aqui, porque o guepardo, ele é um dos animais mais rápidos, terrestres mais rápidos, ele chega a pico de 150 km por hora, né? Então, aí tem um dia um aluno meu perguntou assim, não perguntou, ele fez um comentário, dizendo que, então, se fosse viajar em um guepardo, né? Se um guepardo fosse viajar, né? Se ele fosse correndo, né? De Rondônia para São Paulo, ele ia chegar bem rápido, porque ele vai a 150 km por hora. Veja bem, pessoal, ele não corre muito tempo a 150 km por hora. Ele chega a picos de 150, porque ele manter, aí ele precisa de muita energia para isso, ok? Então, não confundam, eles qualquer corrida dele, ele vai a 150 km por hora, ele vai, se não fosse assim, nada escapava de um bicho desse, né? Então, ele chega a picos de 150 km por hora. Agora, vale lembrar também que os outros seres vivos que estão ali na savana também têm aquele ambiente como seu hábitat também. Então, eles conseguem, né, fugir, eles têm habilidades de fuga, eles têm habilidade de camuflagem, eles têm habilidade de conseguir se esquivar, né, dos seus predadores, ok? Então, um hábitat nem sempre ele é propício apenas para uma espécie. Haja visto que a gente está falando da savana africana, por exemplo, que a gente usa muito lá esse exemplo porque são vários animais vivendo no mesmo ambiente ali, né? E existem muitos documentários, né? A gente conhece, e animais que são característicos de lá, como zebra, leão, né? Que a gente percebe aquelas grandes caçadas, né? Então, são ambientes que não são dominados, ou seja, exclusivamente só existe um tipo de animal. Não, a gente tem vários animais nesse hábitat, né, e que podem, e cada um vai apresentar a sua característica de sobrevivência. A fuga, a capacidade de fuga é uma característica de sobrevivência também. Tá? Não quer dizer que porque o leão é forte que nenhum animal vai conseguir fugir dele. Claro que vão conseguir fugir, entendeu? Agora, alguns vão dar o azar de serem capturados. Tá? Então, vamos lá. Voltando lá para a nossa tela. Continuando, o mangue, por exemplo, né, que são aquelas regiões de ecótono, que a gente fala na ecologia, são regiões de transição ali, de encontro entre um ambiente e outro. Né? São geralmente ali as regiões entre água salgada e água doce. O encontro dessas águas acaba ali gerando quimicamente vários nutrientes. Então tem alguns animais que têm esse hábitat, esse ambiente como hábitat. Não só animais, como as próprias árvores, né, que crescem nesse tipo de ambiente. Você percebe que elas têm umas raízes aí, ó, diferentes do que aquelas que a gente conhece. Tá? O mangue, por exemplo, é um hábitat de algumas espécies de caranguejos. Né? Neste local eles encontram o quê? Alimentação, proteção contra predadores e oxigenação ideal para a sobrevivência. Então tem vegetação que vai, não só vegetação e fitoplânctons também que estão ali, né, presentes nesse local, fazendo o quê? Fotossíntese, portanto, tem produtores de energia. Eles vão se sentir protegidos porque não é um ambiente totalmente aquático, é um ambiente pastoso, de lama, e eles ficam inseridos ali dentro daquela lama. Né? Encontram também alimentação. Fechou. Né? E essas árvores também, a gente fala muito dos seres vivos, mas não esqueça que as árvores também são seres vivos. Aliás, a gente fala muito dos animais, mas não esqueça também que as árvores também são seres vivos que se adaptam a esse ambiente. Exemplos de habitats de alguns animais. Né? Mico-leão dourado, né? Mata Atlântica, lobo-guará, cerrado e campos, né? Cervo do Pantanal, Mato Grossense, gato palheiro, pampas, cerrado e Pantanal. Né? São todos ecossistemas brasileiros, né? São biomas brasileiros. Tá? Os hábitats podem ser classificados em naturais e artificiais. Tá bom? Natural, como o próprio nome diz, são os encontrados na natureza sem intervenção do homem. Isso aqui é bem
é bem deduzível, né? Esses conceitos, mas a gente tem que passar para vocês. Só o próprio habitat natural a gente já idealiza que é o animal no seu ambiente livre, né? Na própria natureza. O habitat artificial são aqueles construídos pelo homem, né? Esses habitats artificiais foram criados com objetivos de recriarem ambientes de algumas espécies. Um exemplo são os zoológicos. Então, quando você vai lá no zoológico, né, num parque natural, enfim, esses animais não estão lá de qualquer jeito. Dependendo do tipo de animal, vai ter lá algo que tente representar, né, pelo menos é isso que se espera, tá, pessoal? Os animais não estão lá de qualquer jeito. São ambientes que são produzidos artificialmente, tentando retratar o ambiente natural daqueles animais. Mas são hábitats fabricados, digamos assim, né, pelo homem. Então, destruição dos hábitats. Eu falei isso ainda há pouco. A destruição dos hábitats é uma das principais causas da perda da biodiversidade, né? Quando você acaba com um hábitat de um animal, você pode estar promovendo a extinção desse animal. Cabe ressaltar que esse processo ocorre em decorrência da atividade humana, tá bom? Geralmente, a destruição da biodiversidade ou dos hábitats, elas são causadas aí pela intervenção antrófica, né? Então, antrópica, né? Então, essas atividades humanas acabam afetando aí a situação da destruição. As causas desse processo são crescimento das cidades, desmatamento, né? Abertura de estradas, tudo relacionado aí à expansão da vida humana, né? Relacionadas aí à vida humana, né? Expansão da agropecuária, né? Abertura de estradas, enfim. Tudo isso são interesses humanos. Então, quando o hábitat é destruído, o que acontece? Uma população é obrigada a migrar para outra região. Falei isso ainda há pouco. Entretanto, nem sempre o novo ambiente é adequado para as condições de vida. Foi exatamente o que eu falei há uns 10 minutos atrás, né? Essa nova espécie, aliás, essa espécie que vivia num determinado local, ela vai migrar para outro local, mas nem sempre esse local vai ser propício para a sobrevivência dela, né? Então, o hábitat é um lugar onde um organismo vive e se desenvolve, representado pelo conjunto de fatores bióticos e abióticos. Então, é isso. O habitat, né, ele é um conjunto de fatores bióticos e abióticos, que nada mais é do que um ecossistema que serve de morada, né, para uma determinada espécie. Ah, mas num habitat só tem uma espécie? Não. Você pode ver aqui, ó, que existe uma comunidade, né? A gente tem várias comunidades. A gente tem uma população de determinados animais. O que é população? População são aqueles animais da mesma espécie que vivem num local. População. Quando nós temos várias populações ao mesmo tempo no habitat, nós temos, então, uma comunidade, ou seja, a comunidade já é de seres variados, de espécies diferentes. E esse habitat, ele pode muito bem oferecer condições para todas essas espécies, tá? Agora, é claro, isso vai forçar uma interação entre eles, principalmente de competição. Dependendo do nicho ecológico, que a gente vai falar agora, né, isso pode gerar aí uma competição. Então, entre os aquáticos, temos ainda os de água doce e marinho, né, dos hábitats de água doce e marinho. Cada hábitat apresenta características únicas que permitem a existência das mais variadas formas de vida. Então, geralmente, o hábitat é caracterizado por uma forma vegetal ou característica física predominante, né? Geralmente, o tipo de relevo ou o tipo de vegetação de um determinado local é que vai determinar o tipo de animal que pode se dar bem ou não ali, né? Então, na ecologia, os hábitats são diferenciados em terrestres e aquáticos. Por exemplo, considere o hábitat de floresta tropical, né, e o fundo marinho, ou seja, o fundo do mar. Cada um deles possui diferentes condições de luminosidade, né, temperatura, concentração de oxigênio, umidade e disponibilidade de recursos alimentares, né?
uma floresta tropical, ela também tem lá, por exemplo, suas fases de dificuldade da luz do sol chegar no chão, devido às florestas, né, às grandes árvores com a copa fechada. A mesma coisa, por exemplo, tem numa determinada região do fundo do mar, né, uma região que o sol não chega lá. Por isso a água acaba sendo muito fria, então só alguns animais vão conseguir se desenvolver ali. Então a temperatura é outra, a concentração de oxigênio vai variar também, né? E a umidade, disponibilidade de recursos alimentares também vão ser diferentes. Portanto, só animais que conseguem sobreviver nessas condições vão estar ali. Então nenhum organismo pode viver em todos os tipos de ambiente. Dificilmente qualquer organismo pode viver em qualquer lugar, tá, pessoal? Assim, cada um se especializou para viver sob determinados tipos de hábitat. Falei isso também, né? Ainda há pouco. Cada um, quando eu falei do camelo, não quer dizer porque um camelo sobrevive no deserto, o camelo é um ser vivo, ele é um mamífero, então qualquer mamífero vai viver lá. Não, não é assim. O hábitat não possui um tamanho definido. Pode ser de um tronco de árvore até toda a extensão de uma floresta tropical. Então nós temos o tipo de hábitat aqui, ó. Deserto, doméstico, granja, bosque, polar, né, no gelo, no caso selva, úmido, bosque tropical, savana, está em outras línguas aqui, tá, pessoal? Por isso, sabana, humedal, enfim, tá? Então são vários os tipos de hábitat. Agora temos o nicho ecológico. Nicho ecológico, pessoal, para o Enem, para o que a gente estuda, existe a definição de que é a função de um organismo no ambiente, né? Mas existem definições também diferentes para nicho ecológico. Por exemplo, são os fatores necessários para a sobrevivência de um indivíduo no ambiente. Isso também, em outros conceitos, isso é um conceito de nicho ecológico, tá bom? Que é o que, na verdade, eu acho mais coerente. O que é um nicho ecológico? São as condições oferecidas para que eu possa sobreviver naquele local. Então, aquele tipo de alimentação, aquele tipo de temperatura, aquele tipo de ambiente, ele é propício para mim. Então, aquilo faz parte do meu nicho, né? É importante para que aquele ser vivo sobreviva. Mas não o conceito que a gente tem de Enem, por exemplo, trabalhando no Enem, é o conceito de que é a função exercida por um ser vivo em um determinado ambiente, tá bom? Vamos entender melhor. Joga na tela. Nicho ecológico. Lembrando que nicho ecológico não é a mesma coisa que hábitat, tá, pessoal? As atividades e o modo de vida de cada espécie em seu hábitat possui o nome de nicho ecológico, né? Ou seja, do que ele se alimenta, como ele caça, né? Qual é a forma de que ele preda para se alimentar, qual é a forma dele morar em algum lugar, é numa árvore, é numa toca no chão, ou seja, é o que ele desenvolve para a sua sobrevivência, no caso, é o nicho ecológico. Então podemos definir como nicho ecológico um conjunto de quê? De diversas variáveis ambientais relacionadas a uma determinada espécie, tais como o hábitat onde ele se encontra, seu papel no ecossistema, se ele é herbívoro, carnívoro ou decompositor, né? Outra questão, poder de adaptação a fatores limitantes, como umidade, pH, para quem não sabe, pH é a questão da acidez, né? do solo, da água, enfim, do ambiente, tipo de solo e etc. 3. Necessidade de reprodução, locais de tocas, né? Então são ambientes aí, aliás, são conjuntos, são variáveis, né, ambientais relacionadas a uma determinada espécie, né? Isso é considerado nicho ecológico. Ao longo dos anos, vários pesquisadores descreveram seu ponto de vista sobre o que seria nicho ecológico. Grinnell, em 1917, definiu que nicho ecológico seriam todos os locais onde um indivíduo de uma espécie
pode viver, sendo relacionadas à tolerância fisiológica, alimentação e interações interespecíficas, né? Então, o local vem cair naquilo que eu falei, né? Os tipos como é que eu vou dizer? Fugiu a palavra, mas é como se fossem os tipos de coisas que o local tem a oferecer para o indivíduo, para ele poder viver, né? Relacionado à capacidade dele também de se adaptar àquele ambiente, né? Então, isso quer dizer que faz parte do nicho ecológico. Então, na primeira definição de nicho ecológico, última unidade de distribuição que cada espécie é limitada por fatores estruturais e instintivos, sendo estes sujeitos à variação ao longo do tempo, né? Joseph Grinnell, 1917. Já outro autor, ao longo dos anos, vários pesquisadores descreveram seu ponto de vista sobre o que seria nicho ecológico. Também temos Charles Elton, em 27, descreve nicho como uma função realizada por uma espécie dentro de onde ela está inserida, que é essa que a gente trabalha para o Enem, tá bom? Ou seja, é a função realizada por uma espécie dentro de uma comunidade, né, onde ele está inserido. Conceito de nicho funcional. O nicho de um animal significa seu lugar no meio biótico, ou seja, no local onde os seres vivos estão inseridos, né? Suas relações com alimentos e inimigos, tá bom? Então nós temos aqui dois animais que têm nichos ecológicos parecidos. São animais diferentes, mas têm nichos ecológicos parecidos, ou seja, a forma dele viver são semelhantes, né? Parecem ser caninos, a raposa, a hiena, e elas têm um modo livre, se alimentam caçando, né? ou se aproveitam de restos, né, mortais também. Então, entendeu? Elas são animais diferentes, mas praticam funções análogas num determinado ambiente. Hutchinson, né, acrescenta os termos nicho fundamental e nicho realizado, sendo definidos como nicho fundamental, né? Nicho fundamental são todos os aspectos necessários para a sobrevivência da espécie, como, por exemplo, na espécie no local, né? Como, por exemplo, todos os tipos de alimentos e áreas de nidificação que a espécie pode se alimentar na ausência de outras espécies. Já o nicho realizado, né, é aquele tipo de nicho que vai ali misturar mais elementos, digamos assim. Então, o nicho realizado são parte dos aspectos necessários para a sobrevivência da espécie no local seguindo o mesmo exemplo. Alguns tipos de alimentos e poucas áreas de nidificação, pois dessa vez há restrições devido à presença e interação de outras espécies. Não confundam hábitat, eu falei no início, né, com nicho ecológico. O hábitat é onde a espécie vive, tá? Muito importante isso aqui. Hábitat, onde a espécie vive. E o nicho ecológico é o que ela faz, né? Onde ela está vivendo. É o modo de vida. Então, hábitat é o local, é a casa, é esse ambiente que ela vive, tá? Agora, o que ela faz dentro desse ambiente? Qual é o comportamento dela dentro desse ambiente? Do que ela se alimenta? O que faz parte do nicho dela? É o tipo de alimento que ela come? É as horas que ela sai para caçar? Isso tudo são fundamentos de nicho ecológico. Tá bom, pessoal? Então, não confundam. Eu sei que nicho é um pouco chato de entender, mas quando você compara com hábitat, aí você consegue definir um pouco mais ele. Hábitat é onde ele mora, tá bom? E nicho é o papel que ele desempenha ecologicamente dentro desse ambiente, tá bom? Vamos lá então para a nossa revisão.